te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força para cumpri-lo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. A palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos. O capítulo é o 1º e o versículo 29 a 39. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão, ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-lo. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniram na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabia que ele era. E de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar. Num lugar deserto, Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares e aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia pregando e em sua sinagoga expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia dessa quarta-feira, essa primeira semana do tempo comum, é na carta aos Hebreus. Ele fala dessa vinda de Jesus de uma forma divina e humana. E tudo aquilo que Jesus tem para oferecer para a nossa humanidade, aqui no Missal tem uma explicação tão bonita que vale até a pena a gente meditar sobre ela. Jesus nos salva não mediante uma solidariedade qualquer, mas vivendo a condição humana até o limite extremo da sua possibilidade. A única realidade humana não assumida por Cristo foi o pecado. O primeiro efeito desse tipo de redenção e libertação da escravidão e da morte, principal expressão do poder do mal sobre o homem, com a morte
E na morte de Cristo, a humanidade pela primeira vez da história vive sua suprema adesão a Deus. Então Jesus ele veio de uma forma totalmente humana, assumindo toda a nossa condição humana, menos no pecado. E ele vem trazer aquilo que nós seres humanos não temos poder sobre o mal, e ele vem para ser vitorioso sobre o mal, e aí então o nosso caminho, aqui fala a adesão a Deus, o nosso caminho de encontro com Deus, ele fica livre e aberto, e aí então depende de nossas escolhas e nossas decisões para buscar esse caminho de Deus. E nesse tempo que nós estamos iniciando, que é o tempo comum, no tempo comum, olhando para tudo aquilo que nós vivenciamos nos últimos tempos litúrgicos, nós chegamos à conclusão que esse Deus que se manifestou no nosso meio, ele é tudo isso que nós acabamos de ler aqui no missal, na explicação do missal. E por isso ele já está convidando todos nós a vivenciar essa fé que nós contemplamos nesse tempo do Natal, nesse tempo do Advento, e Jesus ele começou a chamar, porque o tempo comum é um tempo aonde a nossa vida nós colocamos na presença de Deus. Nós conhecemos um Deus no tempo do Natal, e agora esse Deus que nós conhecemos, e esse Deus que trouxe para nós toda essa alegria, e eu tenho uma disposição para segui-lo. E aí Jesus então começa a chamar, e ele está também nos chamando a viver uma vida nova. E aí Jesus, ele é conduzido. Aqui fala que Jesus fez esse primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus foi com a sogra do Pedro. E a sogra do Pedro estava de cama com febre, quer dizer, impossibilitada de fazer alguma coisa. É um milagre tão simples, né, tão pequeno, mas Jesus quis começar assim. E olhando então para esse acontecimento, a gente vê que ela não tinha condições de vir ao encontro de Jesus. Então ela foi conduzir o Jesus até ela, por João e Tiago. E Jesus, o Evangelho de São Marcos usa muito essa expressão, estendeu a mão. Ao estender a mão, apoiou ela e levantou, e ela ficou curada. Ao ficar curada, começou a servir. Então, Jesus veio para expulsar os demônios, curar as doenças e estender a mão. Estendendo a sua mão, ele faz toda essa obra que o Evangelho hoje nos conta e nos convida então a começar a partir da libertação, começar então a te seguir. No final do Evangelho, Jesus fala que Pedro foi lá atrás dele porque o povo estava todo querendo que ele fizesse isso, fizesse aquilo, e Jesus falou claramente para Pedro que o pessoal está te esperando lá, e Jesus falou, eu preciso ir para outros lugares. Foi para isso que eu vim para todos. Então esse nosso Deus, ele veio para todos. Assim somos nós. Essa palavra precisa soar dentro do nosso coração. Foi para isso que eu vim. Eu vim para salvar. Quer dizer, o que nós viemos fazer nesse mundo? Nós viemos para fazer a vontade de Jesus. Jesus veio para salvar. Se nós fazer a vontade de Jesus, nós também contribuiremos com a salvação. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa,
esperança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.